Moica Moi, bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione Damito e o tema de hoje é Grupo de Educadores Google. Muito bem, bem-vindo a mais um podcast Papo de Professor. E você que ouviu a primeira parte, então, do Google for Innovation, eu tenho certeza que você está ansioso para ouvir essa segunda parte. Mas antes dessa segunda parte, eu falei que eu ia dar uma notícia boa para vocês, que eu ia falar uma novidade. O podcast Papo de Professor em breve estará de cara nova. Então nós estamos trabalhando para criar um novo site, nós estamos trabalhando para mudar uma série de coisas para vocês e nós estamos trazendo várias novidades muito legais logo no início do ano de 2018. Esse ano de 2017 foi maravilhoso. Eu fiquei muito feliz porque nós fomos convidados para participar de vários eventos. Nós estivemos em vários lugares diferentes pelo Brasil, conhecemos muitas pessoas, foi realmente uma jornada. Na verdade, tem sido uma jornada muito empolgante viver e gravar o podcast Papo de Professor. Isso tem nos colocado em contato ao lado de professores muito inspiradores e a partir de 2018, se tudo der certo, o Papo de Professor passará então de verdade a ser semanal. Aê, finalmente, né? Muitas pessoas nos perguntam, meu Damione, o podcast acabou porque nós passamos um certo tempo sem lançar episódios, mas não, ele não acabou. Apesar de não estar lançando os episódios no feed, nós estamos gravando os episódios, então nós temos vários episódios super interessantes. Se você quer contribuir com o podcast Papo de Professor, nos mande um e-mail, contato@papodeprofessor.com. Se você quer contribuir, sugerir uma pauta, contar uma história, contar um relato de algo super legal que você acha que os professores que estão nos ouvindo, que na verdade os educadores que estão nos ouvindo precisam saber, nos mande um e-mail, entre em contato com a gente, nos entre em contato pelo Facebook. Uma novidade super legal que eu acho que eu já devo ter comentado em algum outro episódio, mas eu quero reforçar, que o Papo de Professor está passando por uma mudança. Então, em breve, o Papo de Professor passará a se chamar Papo de Educador. Mas isso eu vou deixar mais pra frente para explicar pra vocês como isso aconteceu, como isso está acontecendo e com certeza é pra melhor. Você também não pode perder. Nós estaremos em breve iniciando o sorteio de uma caixa JBL Clip 2. É uma caixa maravilhosa, eu tenho uma igual, eu ouço meu podcast com ela, você pode tomar banho com ela, você pode lavar a louça porque ela é a prova d'água. Então se você ouve o podcast no seu celular e queria um pouquinho mais de som, um pouquinho mais de potência de som enquanto você está fazendo outras atividades, você pode utilizar a JBL Clip 2. E olha que nós não estamos ganhando para fazer jabá para JBL, viu? Mas é porque ela é realmente maravilhosa. E também é maravilhosa a segunda parte desse episódio do Google for Innovation. Nós estamos então com 3 Google Innovators, a professora Paloma Chaves, a professora Roberta Giacchino e a professora Natália Dinadai, que vai falar um montão de coisas pra gente sobre o Google. Vamos então para o episódio? Existe um clima entre as pessoas que estão envolvidas, uma característica comum. Eu não sei se isso é específico no Brasil. Agora eu vou ter contato com outros grupos fora do Brasil para eu saber. Mas é uma energia tão forte, assim, um entusiasmo, sabe assim? Um pessoal que é muito empolgado com as coisas. Vamos transformar o mundo, não é isso? A sensação é essa. As pessoas acreditam mesmo que elas vão transformar o mundo, né? Educadores vão acreditar, quem vai acreditar? Pois é. Mas e de repente, às vezes você tem uma pessoa assim na escola, né? Então acho que todo lugar tem uma pessoa assim. Mas de repente nesse grupo junta um monte de gente assim. Então você sai, às vezes você tá no seu... Né? Exatamente. Renovado. Você sai renovado dos encontros pra sair por aí. Uma frase que eu sempre repito, acho que se você ouvir aí os 30 episódios do Papo de Professor até agora, você vai sempre ouvir eu falando, um professor que não é inspirado não consegue inspirar o seu aluno. É extremamente importante que o educador, o profissional esteja inspirado para que ele consiga inspirar outras pessoas. É verdade. É muito importante isso, né? Eu confesso que eu até estranhei, na primeira seleção, assim que eles divulgaram, então a gente tinha os e-mails de todos e a gente começou a trocar, pegamos os telefones e criamos um grupo no WhatsApp. Eu estranhei, gente, aquele pessoal tão empolgado, eu falava assim, gente, que povo é esse? Tá faltando serviço, né? Eu que me achava uma pessoa entusiasmada, eu achei que eu não era tão entusiasmada. Ué, tô na média. Exatamente. Mas eu acho interessante porque você conhece tantas pessoas e que fazem tantas coisas diferentes que você não imaginava que seria possível.
Isso que é perfeito. Então, dentro dessa ideia do networking mesmo, o que eu percebi? Que tem pessoas que usam coisas e têm ideias que eu nunca achei que seria possível. Que nunca imaginava. E aí você fala, poxa, tem quem faça isso. E te contagia mesmo. Você fala, não, quero que chegue segunda-feira, modo de dizer, pra eu ir pra escola trabalhar e tentar usar isso com os meus alunos. Vamos ver se eles também se apaixonam por isso, como eu me apaixonei. E você fala pros outros professores que não conhecem, e aí eles começam, nossa, que legal, tem isso, eu não sabia. Você pode ensinar? Como é que faz? Será que dá pra eu aplicar na educação física um formulário, que foi o que foi me questionado esses dias? Falei, lógico que dá, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos usar um formulário na educação física. Sabe o que eu acho legal, Nath? A questão do compartilhamento. Porque, na verdade, é uma cultura do Google, tanto que as ferramentas dele pisca lá, o compartilhar, assim, né? Falando compartilhe, né? E faça junto, né? Construa junto. E, na verdade, eu acho que é isso que contamina. Então, a gente vai ter os profissionais, todos que são certificados, eles vão compartilhar de peito aberto. Eles vão lá e vão mostrar suas práticas e vão... Não tem medo disso. Sabe aquela coisa na sala dos professores? Né? Não é concorrência. Exatamente. Então, aquela coisa da sala do professor, eu fiz a minha aula e a minha aula é fantástica e eu não posso mostrar pra ninguém, ele vai roubar de mim. Não, aí é uma coisa de generosidade extremamente grande. Tanto que o pessoal que tá se candidatando pra Innovators, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando na mídia mesmo, no Twitter, no Google+, em todos os lugares, o que eles fizeram. Eles querem mostrar o que eles fizeram, porque a ideia é que se você puder fazer alguma coisa melhor do que a minha, por que não? Não é o problema. E olha que é uma seleção, e olha que vai ser uma peneira bem, né, grande, mas assim, a gente tem compartilhado os slides, a gente tem compartilhado os portfólios, né, todo o material. Entender que todo mundo ganha com isso, né? Sim, todo mundo ganha. Sim. Todo mundo já é innovator. Essa é a ideia. Exatamente. E uma coisa que nós estamos falando muito sobre a certificação, mas é uma coisa que é importante falar, que talvez a gente tenha invertido aqui a ordem, mas eu acho legal falar assim, quando o professor vai certificar, ele vai certificar sobre o quê? Né? Quais são essas certificações? Quais são os produtos da Google? De maneira resumida, gente, se a gente parar pra falar sobre os produtos da Google, a gente vai gravar aqui uma série de episódios aqui, né? De 100 episódios só de Google. Mas assim, de maneira mais, posso falar assim, usual, comum, cotidiana, quais são as ferramentas que o professor... Vamos só pontuar, assim, né? Acho que a gente podia, assim, o G Suite, que é um pacote, né? Ele tem o Google Drive e ele tem o Gmail, né? Você tem um e-mail, você tem um disco virtual lá pra você guardar suas coisas. E dentro do Google Drive você também tem o documentos, planilha e apresentação. Acho que são as que são mais conhecidas, mais utilizadas. Documento seria o editor de texto, né? Um editor de texto, uma planilha eletrônica e um de apresentação, né? Que a gente pode comparar assim, o Word, o Excel e o PowerPoint. Eu tava pensando se eu podia falar isso aqui. A gente livre. Aí tem o formulário. Isso. Aí você começa com algumas que são específicas. Formulários é uma das ferramentas que eu mais amo. Assim, minha vida se divide em antes de formulário, né? E aprender banco de dados. Eu aprendi várias coisas de tecnologia, mas banco de dados não rolou. Não teve jeito. E o dia que eu conheci o Google Formulários, eu falei, gente, eu sou capaz de fazer um formulário e obter as informações, organizar as informações que eu preciso. Fácil, né? Deixa eu falar pra vocês que estão nos ouvindo, tá? Você é assinante podcast Papo de Professor, Papo de Educador. Esse episódio, ele não é patrocinado, tá? Não é patrocinado. Nós não estamos aqui dentro do Google falando assim, ganhando uma grana pra isso. Mas não somos funcionários. Né? Exatamente, não somos funcionários do Google, né? Mas são coisas... entusiastas. Exatamente, são coisas que nós descobrimos, usamos, que nos ajuda, né? E nos inspiram e é isso que nós queremos compartilhar. Essa é a ideia, né? Compartilhar pra você, professor que está nos ouvindo, você que tem N necessidades, que você tem como fazer muito mais do que talvez você tenha feito sem gastar nada, porque essas ferramentas são gratuitas. Sim. Isso que é legal, né? Eu acho que tem algumas características que tornam essas ferramentas irresistíveis. Primeiro, o fato delas serem gratuitas, né? Elas são acessíveis. Segundo, elas são muito fáceis de usar. Elas são simples. Exato. O princípio que o Google tem, assim, o mais simples possível, né? Isso é o mais interessante, né? Você não precisa ter uma coisa mega sofisticada, cheia de recursos, para aquela coisa ter um valor. Ela é simples e ela tem valor por conta disso, né? Uma outra característica das ferramentas Google é que elas são muito... A lógica que está por trás de todas as ferramentas é a horizontalidade, a questão da colaboração. Então, não existe uma hierarquia, que é segurança, uma preocupação excessiva com, não, eu tenho que proteger os meus documentos, os meus arquivos.
arquivos, as minhas informações. Não. O princípio a gente precisa colaborar, a gente precisa abrir tudo isso. Acho que por isso que antes até do Google entrar para a educação, ter esse projeto voltado para a área de educação, eu já era usuária de Google na educação, porque eu sentia que era essa a lógica. Existem outras soluções de tecnologia e existem soluções muito boas, mas normalmente elas têm uma preocupação excessiva com a segurança, e com isso ela dificulta o trabalho colaborativo, essa ideia da gente junto ter acesso à informação, porque é isso, você acabou de mencionar, quanto mais gente souber, melhor para todo mundo, né? Então eu acho que é isso que está por trás. Lógico que a Google tem alguns mecanismos para você, as ferramentas têm mecanismos para você proteger documentos e restringir acesso e tudo, mas o que eu sinto é que o processo vem primeiro, vamos compartilhar tudo, depois a gente bloqueia alguma coisa, né? Que eu acho que é um processo inverso de outras. Mas um parêntese, Paloma, que eu acho que a gente não pode deixar o ouvinte ter a impressão de que os dados armazenados na nuvem são inseguros. Pelo contrário. Na verdade, quando a gente fala em nuvem, a gente tem grandes data centers, grandes servidores espalhados. O que a gente fala na nuvem é porque ele não está fisicamente num único local. E esses dados são replicados. Então, a gente tem a segurança que a gente não vai perder o nosso dado. Agora, essa segurança passa para o nosso uso adequado na nossa senha, que é a porta de entrada para nosso Drive. Então, isso é uma coisa importante, que é uma questão de cidadania digital, de letramento digital, que a gente tem que ter essa responsabilidade desde cedo, desde a hora que você começa a usar, você tem que ter essa responsabilidade. Então, a segurança que a Paloma disse é que o foco do Google é na colaboração, mas em termos de integridade de dados, ela é mantida, sim, muito bem mantida pelo Google. Uma coisa legal nesse viés de colaboração, eu gosto muito, é quando a gente passa... Você, educador que está nos ouvindo, que já pediu para os seus alunos fazerem um trabalho, qual é a primeira pergunta que eles fazem? É em grupo. Né? É a primeira pergunta que eles fazem, é em grupo. Eu tenho usado nas minhas aulas, toda vez que eu faço uma atividade em grupo, eu exijo então que eles façam isso eletronicamente na nuvem. Porque eu acho que hoje nós temos uma ferramenta, né? Pela primeira vez na história desse país, como diria aí um famoso brasileiro, que hoje os nossos alunos eles podem de fato construir o documento colaborativamente em tempo real, cada um no seu computador, ou seja, não rola aquela coisa de papagaio de pirata, né? Um faz e os outros ficam só no ombro, né? Eles podem realmente construir aquele documento colaborativamente e não somente presencialmente. Então eu faço questão com os meus alunos, eu tenho algumas disciplinas de projetos, de ter encontro com eles online, fora da sala de aula, e aí nós construímos documentos, apresentações em tempo real, eles na casa deles, eu na minha casa, às vezes nós estávamos, até mesmo quando eu estava na Finlândia, eles estavam no Brasil, nós estávamos trabalhando juntos. Então é uma das coisas que as ferramentas do Google podem nos proporcionar. Ela tem essa característica, porque antigamente era como você falou, essa ideia do papagaio de pirata, que um fazia e o resto colocava o nome, ou havia também a situação da coxa de retalhos, né? Porque eles dividiam, fragmentavam, Frankenstein é melhor, né? Final. E um não tinha a menor ideia do que o outro estava fazendo. E aí um coitado tinha que juntar tudo isso depois e dar uma cara. E imprimir o trabalho ainda, exatamente, né? Eu acho que essas ferramentas revolucionaram a questão do trabalho em grupo. Elas realmente viabilizaram isso, né? E todas as ferramentas, na verdade, né? Além dessas que a gente mencionou, eu acho que eu queria mencionar também o site, o Google Sites. A gente não usa mais site, né? Faz tempo que homepages, essas coisas caíram de moda, né? A gente, depois da era dos blogs, a gente abandonou um pouco os sites. Mas eu acho que também não tinha ferramenta tão simples, você tinha que saber HTML, você tinha que saber algumas coisas mais complexas para poder fazer um site. E você tem hoje a ferramenta de Google Sites que é simplíssima e qualquer pessoa, até eu, consigo fazer. Hoje eu comecei a criar, na convite de vocês, um site. Gente, como tá fácil. É verdade. Tem o blog também, que é outra ferramenta. Tem a agenda, que é fantástica, na verdade, que trabalha com uma coisa de camadas, então você consegue ter várias agendas para funcionalidades diferentes e também agendas compartilhadas, e isso ajuda e facilita muito a nossa vida. Deixa eu falar meu uso da agenda. Eu não vivo sem a agenda do Google. E, olha, gente, é verdade, acredita em mim, não é um episódio patrocinado, tá? Mas eu não vivo sem a agenda do Google. Pra mim, ela é essencial. Não somente na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, na minha vida com os meus orientandos. Então, por exemplo, eu compartilho uma agenda com a minha esposa.
aonde eu estarei, que horas eu estarei. Ela fala assim, viu, você vai lá, onde você tá? Aí eu sempre pergunto, mas você não olhou na agenda? Tá moderno, né? Tá na agenda do celular dela, né? Ou seja, quando eu coloco uma programação na minha agenda, essa programação aparece na agenda dela como um compromisso meu. Então eu posso compartilhar outra coisa que eu fazia com os meus orientandos, né? Meus alunos orientandos de projeto. Então, professor, que horas nós podemos conversar com você? Dá uma olhada na agenda, né? Ou então eu não lembro qual é o nosso compromisso, tá na agenda. Então coloca lá a pauta, linka o conteúdo. Então, assim, é muito prático essas ferramentas. E eu falo isso pra você. Hangout, né? Hangout, pra você que está nos ouvindo, porque realmente é um recurso que pode lhe ajudar. E quanto eu pago por isso por mês? Nada. Isso que é o incrível. É um recurso excelente, e eu não pago por isso. E olha que interessante, você falou da agenda e a Nath pontuou que quando você cria um compromisso na agenda, ele já te cria um link de Hangout. A gente pode incluir uma pauta que pode ser colaborativa, então todo mundo vai para esse compromisso sabendo. Se eu colocar o local na agenda e se tiver no meu celular, ele vai linkar com o Google Maps e vai falar, tá na hora de você sair. Isso entendeu? É bruxaria, né? Ele me avisa. Ele fala, saia mais cedo, né? Saia mais cedo, tem um acidente. Exatamente, é bruxaria. Então, assim, isso é o legal dessa integração entre as ferramentas, né? E daí a cereja do bolo é o Classroom. Pois é, quando o Google entrou na educação, né, ele falou, agora a gente vai trabalhar com isso, então eles resolveram criar uma ferramenta para ajudar na gestão mesmo de salas de aula, de turmas. Então, é uma ferramenta que você cria lá suas turmas, os seus alunos entram na turma, você pode disponibilizar tarefas, avisos. Quando você cria uma tarefa com um prazo para entrega, ele já automaticamente vai para a agenda da turma inteira, então todo mundo já fica sabendo dos compromissos, tem como gerenciar melhor, administrar melhor o seu tempo, né? Ele já cria automaticamente uma pasta no Drive, para cada tarefa que você cria, ele cria uma pasta daquela tarefa, e dentro daquela pasta, então, todos os materiais que os alunos enviarem vão ficar lá organizados, você não precisa ficar imprimindo um monte de papel, ou recebendo um monte de e-mail, e aí tem que abrir o e-mail, abre o anexo, salva o anexo na pasta, elimina todas essas etapas, né? Ele já organiza bem, né? Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu tenho uma crítica ao Google Sala de Aula, que eu gosto de falar. Eu achei interessante, o Diego, a gente estava conversando semana passada, que é um Google Innovator também, e também participa do GG Interior. Ele não pode estar aqui hoje, porque ele está dando treinamento de professores, mas ele definiu que o Drive é uma central de criação e o Classroom é uma central de distribuição. Então eu achei uma analogia muito feliz, que a gente produz e armazena tudo dentro do Drive e a gente distribui no Classroom. Então, assim, eu acho que é bem bacana essa analogia. Eu tô ansioso pra ver sua crítica. É uma crítica mesmo, dura, que eu faço. Isso é bom, porque prova que não estamos vendendo. Pois é. A lógica das ferramentas Google, e a gente falou sobre ela, essa questão da horizontalidade, da colaboração ilimitada, de todo mundo ter acesso a todo mundo e fazer e acontecer, ela se perdeu dentro do Classroom. E o curioso é que foi a primeira ferramenta que foi desenvolvida exclusivamente ou especificamente para a educação. Na minha concepção, por que isso aconteceu? Justamente porque a concepção de educação que existe, a cultura da educação é a cultura da hierarquia, é a cultura de que o professor tem privilégios que o aluno não tem, né? Então, o Classroom trouxe essa lógica. Então, o professor só pode disponibilizar as tarefas, o professor só pode, a priori, por padrão, lançar compromissos na agenda do grupo. Os alunos não poderiam criar compromissos. Então é lógico que você tem como burlar isso porque é Google, né? Então você pode compartilhar aquela agenda com a sala inteira e aí a partir daquele momento todos então podem dar permissão para que todos façam isso. Mas veja bem, por padrão, por default, o professor faz as coisas. Até para os alunos conversarem entre si, dentro da sala de aula não existe essa ferramenta. Eu posso marcar todos os meus alunos, que tem lá os e-mails de todos eles, e eu posso mandar uma mensagem para todos eles, etc. Mas se um aluno quiser conversar com outro aluno, ele clica lá, ele não vê qual é o e-mail do outro aluno. Um espaço de bate-papo, exatamente. Teria que ter para tirar dúvida, né, entre eles. Eles podem resolver os problemas, eles não dependem só da gente. Exatamente. É lógico que você tem por fora, você tem Hangouts, você tem outras ferramentas que viabilizam isso. Mas veja bem, que curioso, né? Isso tem que saltar aos olhos. A ferramenta do Google desenhada para educação, ela foge completamente da lógica de todas as outras ferramentas Google. Hoje, Paloma,
tem a possibilidade de você permitir que o aluno poste na sala de aula. Certo. Existe já essa possibilidade. Isso é uma coisa também do Google, que tem atualizações periódicas. Então, muitas vezes, não adianta a gente treinar na ferramenta e falar que nesse menu, na terceira linha, vai estar o que eu fazia. Não adianta, porque ele vai mudar todo mês, ele muda. É uma ferramenta nova, ela foi lançada em 2014, junto com as certificações Google, saiu o Google Sala de Aula também, foi naquela época. Então, o Google está sempre investindo em melhorias e muito a partir do feedback que a gente dá para eles. Por isso que sempre que eu posso, eu faço esse registro, essa crítica que eu faço, porque assim eles vão aperfeiçoando a ferramenta, né? E isso também é importante a gente colocar, que tem sempre no canto das ferramentas Google e no Classroom a gente tem uma interrogação. E ali tem uma possibilidade de dar feedback. E principalmente no Classroom, porque é uma ferramenta construída de professores para professores, eles costumam ouvir, acatar e, lógico, dentro da lista de prioridade deles, mas eles acabam fazendo modificações, né? A gente teve uma grande modificação no Classroom há cerca de 1 mês e meio atrás e veio também, foi fruto desses feedbacks de professores. Pra você ter uma ideia, na primeira versão, você só tinha a possibilidade de criar uma tarefa para a sala inteira. Se você quisesse trabalhar com grupos menores, você não podia fazer isso. Então, isso foi uma grande crítica que a gente fez logo no começo, tudo, e depois eles criaram, ainda precisam aperfeiçoar, mas eles já criaram a possibilidade de você direcionar algumas tarefas para grupos específicos. Caminhando então pro final dessa discussão sobre os produtos do Google, que é muito interessante, a gente pode falar muito sobre isso. Aquele professor que está nos ouvindo e quer usar o Google, ou até mesmo mais do que isso, o gestor que quer transformar a sua escola numa escola inovadora, que usa Google, quais seriam os caminhos que ele deve percorrer para atingir esse objetivo? Bom, uma coisa é você usar a solução Google, qualquer pessoa que tem um Gmail tem acesso às soluções Google, ponto. Né? Isso não depende de ninguém, você como professor sozinho pode, um gestor pode falar para os professores, vamos criar uma conta Google. E as contas Google são gratuitas. O Gmail qualquer um pode fazer, acima de 13 anos faz um Gmail gratuito. Exato. Agora existe a solução educacional Google, que é uma conta que você disponibiliza um domínio seu, né, da sua instituição. Você pode até criar, se você não quiser usar o domínio que é o principal da sua instituição, você pode criar um específico para usar as soluções Google. Quando fala domínio, eu tô falando nome da minha instituição.com.br. Exatamente, .com.br. E aí, você criando uma conta educacional Google vinculada a esse domínio, você pode criar contas de e-mails ilimitadas dentro desse domínio. Então, para todos os estudantes, professores, administrativo, todo mundo da comunidade, você pode criar e-mails para essas pessoas. E a conta educacional Google te dá acesso às mesmas ferramentas que a gente falou que o Gmail tem acesso, com algumas diferenças, tem alguns recursos adicionais. São ilimitados os espaços, então tanto o Drive quanto o Gmail das contas educacionais, elas não têm aquele limite de 15 GB que vem no Gmail, mas na conta educacional é realmente ilimitado de verdade, assim, não tem nenhum tipo de restrição e não tem a questão dos anúncios, né? Porque é uma coisa que eu acho bacana registrar. Google vive do quê? Se tudo é gratuito, do que eles vivem? De anúncios, né? Eles vendem anúncios. E lógico, anúncios direcionados para um público de acordo com o perfil de navegação, de acessos que eles fazem. Então, são anúncios que têm uma assertividade maior do que um anúncio qualquer numa revista que você faça, às vezes, sem ter esse direcionamento. Mas, nas ferramentas Google for Education, não tem nenhum anúncio. Eu acho que é um sinal, uma sinalização que o Google dá de que na área de educação, o interesse dele não é realmente vender ali, ganhar comercialmente naquele espaço. Eles querem investir, eles têm um propósito mesmo de contribuir com a educação por meio dessas tecnologias, dessas soluções que eles têm. E para o gestor acessar o G Suite for Education, se ele der um Google colocando G Suite for Education, ele chega na página, ele tem que juntar uma série de documentações para provar que ele é uma instituição de ensino, pode ser escola de línguas, educação não formal, mas que você tem que provar que você é uma instituição de ensino. Aqui no Brasil isso é uma diferença, porque aqui tanto privado quanto público é gratuito, lá fora não é assim. Lá fora só escolas públicas são gratuitas, pelo menos nos Estados Unidos, e ele faz esse caminho e daí
tem que fazer o seu domínio, e daí é criada essa conta do G Suite for Education na escola. E daí ele faz todo o setup, toda a configuração de criação de contas e assim por diante. É um processo muito simples, tá? Tem um formulário que você preenche, anexa alguns documentos. Às vezes eles pedem uma documentação complementar. E quando eu fiz na instituição onde eu trabalho, no Instituto Federal de Capivari, eu fiz pro meu campus só. Depois eles pediram, eu mandei a portaria de publicação lá de funcionamento do campus, né, que saiu no Diário Oficial, mandei uma cópia em português mesmo, você manda, eles habilitam. A única parte técnica mesmo é uma coisa assim que pra quem é técnico é ridículo, na verdade. Você tem que publicar um arquivo naquele domínio que você diz que é seu. Você tem que provar que aquele domínio é seu. Então eles disponibilizam um arquivo e você publica lá. É a única coisa, uma autenticação. O restante, eu, que sou da educação, sou professora, não sou técnica, eu fiz tudo, todo o painel de administração dos usuários, criação de usuários, configuração, isso realmente qualquer pessoa pode fazer, desde que seja, enfim, existem algumas soluções que são bem completas, porque apesar de ser simples o processo, ele é bastante abrangente, né? E existem também algumas consultorias que facilitam esse trabalho no Brasil, né? Acho que as duas maiores que nós estávamos conversando durante o encontro, vou fazer um jabá gratuito aqui, né? Que são duas, né? A Nuvem Mestra e a For Education, que são partners Google. São parceiras Google. São parceiros Google, licenciados pelo Google para fazer essa implementação, e elas fazem também a parte de formação de professores e fazem um sistema de contrato, na verdade. Eles fazem a implantação, durante um tempo eles acompanham a escola e fazem algumas formações na escola, né? Mas não é necessário sempre contratar um partner. Não é necessário. É opcional. Depende, eu consigo usar os produtos. Você consegue. Na verdade, depende da expertise do pessoal da escola ou de quem está assessorando a escola, entendeu? Porque tem algumas coisas que a gente tem que ser treinado. E, inclusive, também é interessante isso. Tem uma certificação do G Suite para o administrador da rede. Essa até é mais cara, porque essa é uma certificação de TI. É técnica mesmo. Técnica mesmo. Sobre como administrar, como criar, enfim, todo. Porque no painel do G Suite você consegue setar várias configurações. Então, desde se o acesso é restrito à entidade, se pode ser fora da entidade, quem tem acesso a que aplicativo, entendeu? Você pode falar, os pequenos não vão ter Gmail, porque não é o caso do infantil ter Gmail, mas ele vai ter acesso a outras coisas, entendeu? Os pais vão ter acesso a tudo que os alunos vão fazer dentro da sala de aula. Tem várias possibilidades de configuração. Mas aí é outro mundo. Exatamente. Que, de fato, assim, se alguém perguntar, precisa pagar para você ter essa solução? Não. Essa é a resposta. Não precisa. Mas e se eu quiser contratar uma empresa especializada que faça tudo para mim, a migração, porque eu já tenho um sistema com todos os usuários, eu quero migrar para esse sistema novo? Aí é recomendável que você faça isso com algum profissional da área de TI. Exatamente. Isso é importante, a questão da migração, né? Porque você vai ter um legado enorme dentro da instituição de contas de e-mail, de mensagens, de material produzido, que você fazendo maneira de bloco, você talvez ganhe produtividade. Então é aí o papel, mais ou menos. Bacana, eu queria agradecer vocês então por esse bate-papo. Tem muita coisa pra gente falar ainda sobre o Google, sobre as possibilidades, treinamentos e assim como várias outras coisas. E eu deixo o convite pra você que está nos ouvindo, assinante do Papo de Professor, para que acompanhe essa discussão, para que envie as perguntas para contato@papodeprofessor.com. Deixe o comentário aqui no post ou através das nossas redes sociais. E eu tenho certeza que tanto a Paloma quanto a Roberta e a Natália terão aí essa oportunidade e alegria de continuar essa discussão, assim como nós fazemos sempre. Professor, então, muito obrigado, Paloma, pela sua disponibilidade. Você queria deixar um contato, um recado? Vou deixar então o meu e-mail, se alguém quiser, professorapaloma@gmail.com, e agradecer muito a você, Damione, por essa oportunidade. Gostaria de fazer esse agradecimento, tá bom? Não, é um prazer, nós que agradecemos por esse compartilhamento. Professora Roberta, muito obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço, foi um prazer participar. O meu contato é robertaveaquino@gmail.com. Fiquem à vontade para trocarmos experiência, para compartilharmos as experiências mesmo. Natália, você também não pode se despedir sem falar sobre o seu canal, não é? Isso! Bom, gente, obrigada, adorei aí
estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho e também aprender um pouco mais, porque a gente está sempre aprendendo. Então, quem quiser saber um pouquinho do meu canal, ele é novo, estou aí começando, é o Calcula Nath. Então, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha, é sobre matemática e cotidiano. Também pode me seguir nas redes sociais, que é o @calculanat. E se quiser me mandar um e-mail para conversar um papo mais legal, manda lá também no calculanat@gmail.com. E o que eu ia falar é que a gente no GG Campinas, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente tem vários tutoriais sobre as ferramentas Google e a gente faz transmissões ao vivo de todos os nossos encontros. Então, todos os encontros que ocorrem, que são encontros abertos, a gente transmite ao vivo no YouTube e fica disponibilizado os vídeos lá. Bacana. Então, um abraço para todos vocês, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo também, a gente se encontra até no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Podcast Papo de Professor.